E se eu te dissesse que aquele ponto de luz que você vê se movendo no céu noturno, que você talvez ache que é uma estrela cadente, ou até um OVNI, na verdade é algo totalmente diferente e perfeitamente explicável. Não tô falando de ficção científica. Tô falando de tecnologia humana orbitando a Terra a 27 mil quilômetros por hora, de planetas vizinhos tão brilhantes que parecem holofotes, e de como você pode aprender a diferenciar todos eles com um simples olhar. Parece complicado, né? Mas a física e a astronomia nos dão as regras do jogo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar por que estrelas piscam e satélites não como identificar. A Estação Espacial Internacional, passando sobre a sua casa, e principalmente, por que depois de hoje o céu noturno nunca mais vai ser o mesmo para você. Sabe aquela sensação de quando você olha para cima e se sente conectado com algo maior? Eu tive isso de um jeito totalmente novo quando aprendi a ler o céu noturno. Não como um mapa de constelações, mas como um palco dinâmico e cheio de ação. E foi aí que eu percebi. A gente cresce achando que todo ponto de luz lá em cima é uma estrela. Mas eles não são todos iguais. Muitos deles são consequências da nossa própria tecnologia ou da dança cósmica do nosso sistema solar. Deixa eu te explicar do jeito mais simples possível. Como se a gente estivesse observando o céu juntos e você me perguntasse: mas como eu sei o que é aquilo ali? Imagina que o céu é uma grande estrada. Alguns carros estão parados, outros se movem rápido e outros parecem mudar de lugar bem devagar. A chave é saber o que procurar. Primeiro, a diferença fundamental. Uma estrela de verdade tem luz própria, resultado da fusão nuclear em seu núcleo. E o mais importante, ela cintila. Sabe aquele efeito de pisca-pisca? Isso não acontece na estrela, mas sim aqui na nossa atmosfera. A luz dela viaja por trilhões de quilômetros e nos últimos instantes é distorcida pelas camadas de ar da Terra, criando essa tremulação. Além disso, as estrelas parecem fichas no céu movendo-se lentamente com a rotação do nosso planeta. Já um satélite não tem luz própria, ele apenas reflete a luz do Sol, como um espelho lá no alto. Por isso, ele tem um brilho constante. Não cintila. E a principal característica, ele se move rápido. Você o verá cruzando o céu de um lado ao outro em uma linha reta, geralmente em uns 2 a 5 minutos. Ele é mais visível logo após o pôr do sol ou um pouco antes do amanhecer, que é o momento perfeito em que o céu na sua localização já está escuro, mas o satélite lá em cima ainda está sendo iluminado pelo sol. E por último, os planetas. Assim como os satélites, eles refletem a luz do sol, e por estarem muito mais próximos de nós que as estrelas, seu brilho é um disco de luz estável, que não cintila. A diferença é que eles são incrivelmente brilhantes. Vênus e Júpiter podem ser os pontos mais luminosos do céu, e seu movimento é muito lento. Você não vai vê-las cruzar o céu em minutos, mas se observar por várias noites seguidas, notará que a posição deles muda em relação às estrelas de fundo. Agora vamos aos casos práticos. Os suspeitos mais comuns, que enganam todo mundo. O primeiro é a Estação Espacial Internacional ISIS. Ela é simplesmente o terceiro objeto mais brilhante no céu, perdendo apenas para o Sol e a Lua. É um laboratório do tamanho de um campo de futebol, orbitando a 400 km de altitude. Quando ela passa, seu brilho é intenso e constante, muito mais forte que o de qualquer estrela ou planeta, exceto Vênus. Ela atravessa o céu em 4 a 6 minutos, em uma linha reta perfeita, sem piscar como um avião. É uma visão espetacular. Um ponto de luz majestoso, deslizando silenciosamente. Você já viu a ISIS? Comenta aqui sim ou não. É uma experiência incrível. Depois temos o fenômeno que mais gera vídeos virais e relatos de OVNIs nos últimos anos. Os satélites. Starlink. Ao contrário da ISIS, que é um ponto único, o Starlink aparece como um trem de luzes. São dezenas de satélites, às vezes 15, às vezes 60, voando em uma fila indiana perfeita, com espaçamento regular. Esse espetáculo é mais comum nas primeiras semanas após um lançamento, antes de eles se espalharem para suas órbitas finais. O movimento é sincronizado e constante. Uma visão surreal, que já causou pânico em vários países, com pessoas ligando para a polícia, achando que era uma invasão alienígena. Hoje, com mais de 5.000 satélites Starlink em órbita, essa visão se tornou mais comum, mas também gerou uma polêmica gigante entre astrônomos, que se preocupam com a poluição luminosa que atrapalha a observação do universo. Em seguida, temos os planetas, os grandes impostores brilhantes. O campeão de confusão é Vênus, com o retedo como estrela de alva quando aparece antes do amanhecer, ou estrela vespertina quando brilha
após o pôr do sol. Ele é tão absurdamente brilhante que não tem como não notar. Com sua cor branco-amarelida e brilho estável, muita gente já o confundiu com um farol de avião parado no céu, ou algo desconhecido. Você sabia que em certas condições, Vênus é tão brilhante que pode até projetar sombras na Terra? Se você já confundiu Vênus com um OVNI, conta a história aí nos comentários. Você não está sozinho. Além dele, Júpiter, com seu brilho branco prateado, e Marte, com sua inconfundível cor avermelhada, também são presenças marcantes e fixas no céu noturno, muito mais imponentes que as estrelas comuns. Existia também um fenômeno misterioso chamado asterisk, iridium flare, asterisk. Eram flashes de luz repentinos e extremamente intensos, que duravam apenas 1 ou 2 segundos, mas podiam ficar mais brilhantes que Vênus. Eles aconteciam quando a luz do Sol refletia perfeitamente nas antenas de uma antiga constelação de satélites de comunicação. Era possível prever o horário e o local exato desses flashes. Digo eram porque, desde 2019, esses satélites foram substituídos por uma nova geração que não produz mais esse efeito. Os Iridium Flares estão praticamente extintos, marcando o fim de uma era para os observadores do céu. E claro, não podemos esquecer o falso alarme mais comum: o avião. A regra de ouro para diferenciar é simples. Aviões têm, por lei, luzes de navegação que piscam, geralmente uma vermelha em uma asa, uma verde na outra, e luzes brancas que piscam na fuselagem ou na cauda. Se o objeto que você vê tem luzes coloridas e intermitentes, é um avião. Além disso, se ele estiver baixo o suficiente, você ouvirá o som do motor, algo que jamais acontecerá com um satélite ou planeta. Ok, mas como organizar tudo isso na prática, sem precisar de um diploma? Criei um checklist do detetive bem simples. Quando vir um ponto de luz, se pergunte a uno, cintila. Se sim, é uma estrela. Se não, prossiga. 2. Se move rápido pelo céu. Se sim, cruza o céu em minutos, é um satélite. Se parece separado, prossiga. 3. Pisca luzes coloridas. Se sim, é um avião. Se não, prossiga. 4. O brilho é muito intenso e fixo. Provavelmente é um planeta, como Vênus ou Júpiter. Essa é a forma de identificar sem usar nada além dos seus olhos. Mas se você quiser ter certeza absoluta e levar sua observação a outro nível, a tecnologia está do nosso lado. Existem aplicativos fantásticos para isso. Meus favoritos são o Heavens Above, que é gratuito e te dá previsões precisas de passagens de satélites, como a Isis e os Starlinks. E o Stellarium, um planetário de bolso que usa a câmera do seu celular para identificar qualquer objeto para o qual você apontar. Qual aplicativo você usa para observar o céu? Ou prefere o desafio de identificar só com os olhos? Para te dar uma noção da dimensão disso, hoje temos cerca de 9.000 satélites ativos orbitando a Terra. Desses, mais da metade são da Starlink. A Isis, viajando a quase 28.000 km por hora, completa uma volta ao redor do nosso planeta a cada 90 minutos. Isso significa que, a qualquer momento, há uma cidade inteira de tecnologia passando sobre as nossas cabeças. É um balé silencioso e constante que a maioria das pessoas nem sabe que está acontecendo. Agora, eu quero te propor uma missão prática, um desafio. Aceita o desafio? Comenta aceito aqui embaixo. Hoje à noite, faça o seguinte: saia de casa cerca de 30 minutos após o pôr do sol. Olhe para o céu, de preferência para o oeste, e observe por uns 10 minutos. Tente identificar pelo menos um objeto que se mova. Use o nosso checklist e ele pisca. Say move, repito, é um brilho constante. Se for um ponto único, rápido e brilhante, parabéns! Você provavelmente viu um satélite. Se vir uma fila de luzes, é o trem Starlink. Se vir um ponto super brilhante parado perto do horizonte, é Vênus. Depois, se quiser, use um dos aplicativos que eu mencionei para confirmar sua descoberta. E então, volta aqui neste vídeo e comenta o que você viu, o horário e a sua cidade. Vamos criar um mapa de observações aqui nos comentários. Entender o que estamos vendo lá em cima não diminui a magia. Pelo contrário, a amplifica. Transforma o medo do desconhecido na admiração pelo conhecido. Da próxima vez que você olhar para o céu e vir um ponto de luz deslizando entre as estrelas, você não vai mais se perguntar: o que é isso? Você vai sorrir e saber: aquilo é a Isis, ou lá vai mais um satélite. Você terá decodificado uma parte do universo. E essa sensação, essa pequena faísca de conhecimento, é algo que ninguém pode tirar de você.